Certamente você já ouviu falar do Behemoth, mas o que realmente é esse animal descrito no livro de Jó de uma forma assustadora? Antes disso, é interessante você saber, você que já faz parte do nosso canal, que a forma correta de pronunciar é Behemoth e não Behemoth. O hebraico termina no T e não bota a vogal depois. Então seria uma forma errada de falar o nome desse animal, que é Behemoth. Na Bíblia aparece muitas vezes a palavra Behemoth, mas não como numa das alusões no livro de Jó. Na Bíblia, quando aparece Behemoth, significa animal, gado ou besta. Até aqui a gente está numa tradução correta. Você pode ver, por exemplo, no livro de Deuteronômio, que está escrito: exaustos serão de fome, comidos de carbúnculos e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de animais com ardente peçonha de serpentes do pó. Aqui é uma das maldições que existe no livro de Deuteronômio. Aparece em hebraico Shen Behemoth, o dente de animais ou dente de bestas, não faz diferença, mas fica claro o que significa isso. No próprio livro de Jó aparecem duas vezes essa palavra Behemoth. Numa delas está claro o significado, mas pergunta agora aos animais e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Então essa tradução aqui tá fácil porque ela é literal mesmo. Mas quando você vê a descrição de Behemoth no capítulo 40 de Jó, a impressão é completamente diferente. Está claro que não está falando de gado, de besta, e sim de uma criatura completamente diferente. Sobre essa criatura está escrita uma descrição que a gente nunca viu na vida. Por exemplo, ele é um animal que ele come ervas como um boi. Por outro lado, ele possui uma grande força nos seus lombos e o seu poder da musculatura do seu ventre. Ele possui ossos que eles são fortíssimos como metais, dos mais poderosos possíveis. A gente sabe que a sua cauda, então ele tem uma cauda, ele tem uma espécie de um rabo que se endurece, e não é à toa isso, ou seja, também é parte do poder que ele tem de luta. Ele se endurece como cedro, os tendões das suas coxas são entretecidos. Então a gente está falando de um animal muito grande, muito poderoso, mas não termina. Por um lado, ele pasta nos montes ao lado dos animais do campo, mas ele é um animal que não se assusta com a violência das águas quando os rios estão transbordando. Finalmente, diz a Bíblia que ninguém pode capturá-lo quando ele está olhando, ou furar-lhe o nariz e prendê-lo com um laço. Então a gente vê uma descrição que ela é completamente diferente de qualquer coisa que a gente já ouviu até hoje. Então realmente, se a gente tenta falar o que é esse Behemoth, qual animal a Bíblia está tratando, houve pessoas que falaram é um hipopótamo. Lembra muito a visão de um hipopótamo, que é um animal muito forte, muito grande, que ele também vai ser herbívoro e assim por diante. O problema é que o hipopótamo não tem uma cauda, e essa descrição que a gente está falando claramente não se enquadra ao hipopótamo que a gente conhece hoje em dia. Então vieram outras pessoas com um pouco mais de imaginação e falaram: a gente está falando dos dinossauros, ou de algum outro animal pré-histórico que nós temos tantas suposições científicas. Então é um desses animais. Então as pessoas até começaram a desenhar um animal com uma cauda muito grande, muito poderosa, com tendões muito fortes, uma musculatura avantajada, e assim por diante. O problema dessa descrição de dinossauro, um animal pré-histórico, é que a Bíblia está falando de algo que ainda está por vir e não veio. Então a gente está muito mais
numa ideia mais profunda. Mas veja bem, aqui eu quero te ensinar a ler corretamente a Bíblia. Não somente o hebraico bíblico que a gente faz muitas vezes, mas também é importante você entender o contexto. Veja bem, o próximo capítulo do livro de Jó é o capítulo que fala sobre o Leviatã. O Leviatã, que é descrito como uma criatura talvez ainda mais assustadora do que o próprio Behemoth, uma criatura capaz de estraçalhar qualquer outro animal, qualquer inimigo que vier, uma criatura que ela é indomável, uma criatura que não pode ser pescada, nenhum anzol é capaz de segurá-lo, mas isso é só o começo, porque parece que saem dos seus olhos coisas, da sua boca e assim por diante. Então a gente vê também com relação ao Leviatã, e a gente tem um vídeo no canal espetacular sobre o Leviatã. Então, se você olhar a descrição do Leviatã, mais uma vez, você pode ver uma pessoa que vai tentar falar que é um tipo de jacaré, outro vai falar que é um tipo de serpente, outro vai falar que é um tipo de dinossauro pré-histórico, e a gente novamente vai cair num erro muito grande. Para começar, porque nenhum desses animais ele entra na real descrição no livro de Jó, nem do Leviatã, nem do Behemoth. Além disso, nós estamos vendo e falando de dois animais que ainda virão a existir. Com relação ao Leviatã, é melhor você ver o vídeo que a gente tem, porque eu explico, porque a ideia do Leviatã, ele aparece como um Leviatã algumas vezes na Bíblia, e existe até uma aparente contradição, e é aparente, é claro, entre versículos de diferentes livros. Então, se você quer entender melhor, vai para o vídeo do Leviatã. Mas o que eu quero te ensinar aqui é que aparece, por um lado, no capítulo 40, o Behemoth como um animal muito grande e poderoso, e por outro lado, logo depois aparece o Leviatã. Os dois criaturas que ainda virão a aparecer de alguma forma no nosso planeta. O que nós entendemos realmente é que Deus, ele transmite para Jó uma visão de algo que é simbólico, algo que é uma alegoria, algo metafórico. Aqui, com relação ao Behemoth, é uma espécie, é claro que eu não estou comparando fisicamente, mas é uma espécie de um touro selvagem. Esse touro selvagem que a gente chamaria de Behemoth, que não tem ligação com o touro que a gente conhece hoje, com os chifres que a gente conhece hoje, ele aparece com medidas muito maiores, um poder muito maior, e de alguma forma ele está representando uma criação divina. Ele demonstra o poder que Deus tem sobre o mundo, e é uma espécie de um poder específico, da mesma forma que o Leviatã é a mesma coisa. O Leviatã não é, aqui no livro de Jó, capítulo 41, uma criatura que alguém já viu ou até mesmo vai ver. O Leviatã, ele é uma representação do mal. Cada uma das descrições do Leviatã, ele tem um significado de um aspecto do mal no mundo. E o que acontece no final é que Deus, ele fala: eu sou o único que tem o controle sobre isso. Então ele tem o controle sobre o Behemoth, ele tem o controle sobre o Leviatã. Aqui uma observação importante que eu quero falar é que o Behemoth, apesar de que aparece no plural, aqui está se referindo a um animal. Então é como se fosse uma classe de animais, tá? Que eu vou mostrar de uma forma muito potencializada, então eu vou usar isso no plural, tá? Então o nome aparece no plural, mas está se falando de um só animal, da mesma forma que é o Leviatã. Conta a tradição bíblica, então, que a gente tem esses dois animais, cada um com um poder muito grande, mas são poderes interessantes, antagônicos. São poderes que eles vão acabar se confrontando. Por um lado, a gente tem o Behemoth, que ele vive na terra, e ele dá uma impressão de, apesar de ser muito forte, ele pasta com outros animais, ele é herbívoro, ou seja, ele come ervas. Então ele, por um lado, não dá uma impressão de ser um animal
perigoso no sentido de que ele vai atacar. Já o Leviatã, a gente vê uma outra impressão. Parece que é um animal temível, não só pelo seu tamanho, mas um poder que ele tem que pode ser usado contra o mal. Então aqui a tradição bíblica mostra pra gente, ensina a gente que haverá uma batalha entre o Behemoth e o Leviatã. E o que vai acontecer nessa batalha é algo fantástico. Os dois irão morrer. Às vezes a gente vê numa luta de boxe ou qualquer outra luta que dois lutadores, cada um consegue dar um soco no outro quase na mesma hora e os dois vão a nocaute, os dois acabam caindo no ringue, não tem alguém que vence a batalha. Aqui a gente vê que esses dois animais eles travam uma batalha, então enquanto o Behemoth ele está tentando usar seus chifres para atacar o Leviatã e matá-lo, o Leviatã está usando as suas escamas que são muito afiadas para matar o Behemoth. O que acontece é que os dois acabam tendo sucesso naquilo que eles tentam fazer e os dois acabam morrendo. Aqui, então a gente está entendendo que é uma batalha espiritual. Uma batalha entre duas forças que existem nesse mundo. Uma força do mal, uma força do bem. Mas ainda dentro da esfera limitada desse mundo, que, por um lado, o mal parece grande demais, o bem parece até mansinho, mas ele também tem muita força, mas ainda assim eles são limitados. E o único que pode controlá-los é Deus. Por isso, vem a tradição e diz que isso acontece, que os justos de todas as gerações, eles vão ser servidos num banquete desses dois animais. Desses dois animais que, na verdade, eles, por um lado, buscaram fazer o bem e buscaram combater o mal no mundo. Então, as pessoas que foram justas, então, de uma forma completamente simbólica, elas tem como recompensa essa refeição. A refeição delas, a recompensa que elas têm por todo o esforço que elas fizeram nas suas vidas, está simbolizada pelo Behemoth e está simbolizada pelo Leviatã. Então a gente aprende uma forma muito mais correta e profunda de entender a Bíblia. Tem partes da Bíblia que elas não podem ser entendidas completamente literais, e a pessoa que não tem a tradição oral, ela acaba se perdendo e ela acaba fazendo um monte de suposições fantasiosas, ela tira os ensinamentos do contexto onde elas foram escritas, não sabe comparar entre um capítulo e outro, e elas acabam perdendo a mensagem divina. Então, um dos casos clássicos é exatamente o Behemoth, um animal muito poderoso com uma missão sagrada, a missão realmente no final das contas de matar o Leviatã, que aparece no capítulo seguinte. E mais uma dica interessante da gente ver é que Deus ele mostra que antes dele trazer o Leviatã, ele já trouxe o Behemoth, ou seja, o poder do bem, o poder forte daquilo que é mais manso, ele chega antes do mal no mundo, que nós temos a missão de extingui-lo.